paz, irmãos. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Rio da Prata. Desde já quero agradecer ao nosso superintendente, seminarista Eric, por essa oportunidade. E eu trouxe para a nossa meditação, nosso estudo dessa manhã, um personagem bíblico que eu gosto muito. O nome dele é Caleb. Ele era filho de Jefoné, da tribo de Judá, e o significado do nome dele era bem apropriado para ele: corajoso ou capaz. Mas para estarmos falando desse personagem, precisamos fazer uma retrospectiva da história do povo de Israel. Então vamos começar falando lá do Egito, né? Quando o povo estava lá no Egito, na época de José, eles foram para lá, José era governador, a terra estava passando por um período de fome e eles foram para lá em busca de alimento, de sustento. Aí o que aconteceu? José morreu, Faraó daquela época também morreu, mas o povo continuou lá. E eles começaram a crescer, se multiplicar, ficarem fortes, e o novo Faraó começou a olhar isso como algo negativo, como uma ameaça. Ele olhava assim, né, e pensava: esse povo está ficando muito numeroso, muito forte. O que vai ser da gente? Então ele começou a impor uma carga pesada em cima do povo a fim de enfraquecê-los. Então o povo trabalhava muitas horas por dia, se alimentavam mal, dormiam pouco, pouca água. Mas isso tudo que ele fazia não adiantava, porque o povo continuava a crescer e a se multiplicar. Daí então Deus levanta Moisés, né, para ser o libertador desse povo. Deus diz para Moisés, isso vocês encontram aí em Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 9. Deus falando para Moisés que estava ouvindo o clamor do povo, então que ele iria tirá-los de lá, ia levá-los para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Moisés, ele não queria muito fazer isso não, ele se achou incapaz de realizar essa tarefa, ficou com medo, mas depois de muita conversa com Deus, ele foi, e assim Moisés chegou até Faraó, enfrentou ali Faraó, confrontou Faraó e conseguiu tirar o povo dali, daquele lugar, tirar dali para adorar a Deus em outro lugar com liberdade. E não foi uma tarefa fácil não, irmãos. Vou te contar, Moisés, ele sofreu na mão desse povo, porque era um povo rebelde. Saíram de lá, passaram pelo Mar Vermelho, mas eles reclamavam de tudo. Eles reclamavam que não tinha comida, reclamavam que a comida era ruim, que era a mesma coisa todos os dias. Aí ficava querendo toda hora, falando que queria voltar para o Egito. Então era um povo de dura serviço. Deus, ele não tirou eles de lá para passar fome, para morrer no deserto. Deus cercou esse povo com todo cuidado. Durante o dia tinha uma nuvem que ficava sobre eles para protegê-los do sol, porque deserto é uma temperatura muito elevada durante o dia e muito baixa à noite. E durante a noite tinha uma coluna de fogo para aquecê-los. Deus mandava o maná todos os dias, mandava codornizes, a água saía da pedra. Então eles tinham tudo aquilo que eles precisavam, mas mesmo assim eles não paravam de reclamar, a ponto de Moisés até se aborrecer, e Deus também, por conta disso, dessa rebeldia deles, Deus permitiu que eles andassem 40 anos no deserto. Mas chegou o momento de conquistar essa terra. Então um dia eles pararam lá no deserto, no deserto de Parã. Eles pararam ali, se acomodaram naquele lugar, montaram ali o seu acampamento.
e ficaram ali, porque chegou esse momento de conquistar a terra. Moisés, então, ele pega um homem de cada tribo, eram 12 tribos, então ele pega 12 homens, e um deles era Calebe, eram os príncipes de Israel, né? E envia essa terra prometida para poder espiar, ver como ela era, o que tinha lá, como o povo vivia, né? Se a terra era fértil e várias coisas, fazer todo esse processo para esses relatórios para chegar e contar isso para o povo e também apresentar ali para Moisés. E assim foi, os espias foram, ficaram ali 40 dias, né? O que a gente percebe é que eles andaram 40 noites, 40 anos no deserto, e ali eles ficaram 40 dias. Foi um dia para cada ano do deserto, né? Então ali 40 dias deu para eles olharem toda a terra. Aí, nesse relatório, eles tinham que colocar todas essas especificações que eu falei, que vocês podem encontrar isso em Números, capítulo 13, versículo 17. Aí Moisés fala o seguinte: vede a terra, como é o povo que habita nela, se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco. Vê quem habita na montanha, vê quem habita no mar, né? Vê se é boa ou má as terras de lá, se eles vivem em arraiais ou fortalezas, se a terra é fértil, se é estéril, se tem mata, se não tem. Mandou eles olharem tudo. E assim eles fizeram. Quando eles retornaram de lá, eles foram prestar o relatório a Moisés e a Arão. E olha só como foi esse relatório. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita lá, nessa terra, presta atenção, né? Inclusive na entonação. Primeiro, eles realmente reconhecem que aquela terra é uma terra que emana leite e mel, uma terra fértil, produtiva, né? Imagina você ir num lugar desse, né? Você herdar uma terra dessa, onde o pé de alface é enorme, onde as frutas não são dessas pequenininhas que eles botam aqui nos nossos hortifrutis, mas são frutas de qualidade, boas. Não ia ser fácil, né, irmãos, essa empreitada, mas eu acho que eles acharam que seria fácil, sim. Aí eles começam a falar do povo de lá, né? O povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são grandes e muito fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os filhos de Enaque eram um povo que era de alta estatura, eles tinham uma estatura acima da média, né? Igual quando a gente estuda aí sobre Davi, Golias e Davi, né? Golias também era um homem de alta estatura, por isso as pessoas achavam que era gigante, porque era além da média. A mesma coisa esses filhos de Enaque, eles eram acima da média em termos de altura, né? E por causa disso eles ficaram com medo, né? Então eles começam a falar desse povo que eram fortes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus nas montanhas. Os cananeus habitam no pé do mar, à beira do Jordão. Então Calebe ele ficou muito aborrecido com isso, que eles começaram a focar muito no que era difícil, no que era ruim, e esqueceram da terra que era boa, que mana leite e mel, que tinha muita água, que tinha muita abundância, né? Então Calebe fez o povo calar perante Moisés, né? E disse assim: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, irmãos, eram 12 espias. Só 2 deram um relatório totalmente favorável, que foi Calebe e Josué. Os outros 10 ficaram com muito medo
e, como eu acabei de falar, focaram no difícil, esqueceram da bênção, da preciosidade que era aquela terra. Né? A gente sabe que para a gente conquistar as coisas é preciso lutar. E eles precisariam, com certeza, também lutar por aquela terra, né? Então, Caleb, ele ficou muito chateado com aquilo e eles começaram, então, a falar e falar e falar e o povo, inflamar o povo, né? Colocar o povo contra Moisés, contra Arão, contra Caleb, contra Josué, a ponto de começaram a falar que queriam voltar para o Egito, né? Que iam escolher um novo líder e voltar para o Egito. Quanta ingratidão, né, irmãos? Estavam lá passando fome, passando sede, sendo oprimidos, e Deus estava oferecendo ali um lugar maravilhoso, e mesmo assim eles queriam retornar, né? E com isso o povo se inflamou e eles quiseram apedrejar Caleb. Olha aí, no versículo 10 do capítulo 13, diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação dos filhos de Israel. Então, por pouco Caleb e Josué não foram apedrejados, né? Mas o que a gente tira daí? A gente vê Caleb, né, totalmente contrário daquilo que o restante fez. Ele incentivou com todo o otimismo, né, as pessoas a se levantarem e ir possuir a terra, né? Falando, nós vamos prevalecer. Deus quer que nós sejamos assim, né? Cheio de otimismo e confiança, né? Como Caleb foi. Caleb, ele tem grandes ensinamentos para nós. Por quê? Porque ele era um homem que perseverava. Ele perseverou diante do Senhor. O que aconteceu com toda essa rebeldia, né, desse povo que estava lá no deserto? Eles não herdaram aquela terra prometida, eles não entraram ali. Só entrou nessa terra prometida Caleb, Josué e aqueles que tinham de 20 anos para baixo. O restante ficou lá no deserto, né? Morreram ali por conta da ingratidão, da desobediência, né? De serem rebeldes, de inflamar o povo até mesmo para matar Caleb e Josué, né? Mas Caleb não. Caleb, ele acreditava nas promessas do Senhor, né? Caleb, ele viu, ele presenciou tudo aquilo que o Senhor fez, realizou no deserto, como Deus cuidou do povo, como Deus supriu cada uma das suas necessidades, os milagres extraordinários que o Senhor fez. E ele acreditava nisso, né? E essa promessa da terra que mana leite e mel, ele acreditava nessa promessa, né? Então, por isso, ele entrou na terra. E no versículo 24 desse capítulo diz: porém, meu servo Caleb, visto que houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Que maravilha! Como é bom a gente ser obediente, como é bom a gente acreditar no Senhor, como é bom a gente ouvir a voz do Senhor, né? Caleb, ele entrou naquela terra e ele teve também a promessa de herdar um pedaço, né, daquela terra ali. Josué se tornou o líder do povo, porque Moisés morreu e Josué se tornou o líder, né? Ele que foi à frente, e com Josué é que eles conquistaram a terra, que Moisés já havia morrido. Moisés também não entrou nessa terra, como vocês podem perceber, né? Então a gente tira de lição para a nossa vida o seguinte, né? Nós devemos perseverar em seguir ao Senhor, que a gente não deve colocar o nosso olhar nas circunstâncias, naquilo que é difícil, né? Que a gente olha assim, ai meu Deus, que isso aqui é difícil, a gente vai ter que enfrentar. Tudo na vida a gente enfrenta a luta, é difícil, mas olhar para o nosso Deus, né? O povo, ele ficou tão amedrontado que eles falaram assim:
Eles são como gigantes e nós nos sentimos como gafanhotos perto deles. Eles nos viram como gafanhoto e nós nos sentimos gafanhotos, né? Então é isso que a gente percebe quando a gente tem medo, quando a gente olha o difícil, a dificuldade. A gente se sente o quê? Pequenininho. A gente se sente amedrontado, né? A gente se sente enfraquecido, descrentes, em dúvida, né? Aí vem a desespero, vem a depressão, né? Isso tudo é fruto do medo, né? É fruto de tirar o olhar de Deus e colocar o olhar na circunstância. Caleb, ele sabia exatamente, né? Ele tinha uma visão correta de quem era Deus, o que Deus podia fazer, aonde ele podia levar eles, que ele ia cumprir aquela promessa de qualquer jeito. Ele não deixou por nenhum instante, né, de confiar nisso aí. Né, que nós possamos aprender com esse servo, né, que foi corajoso, que enfrentou o povo, né, que enfrentou ali todo aquele povo ali que tinha naquela terra prometida. Ele enfrentou, mas também enfrentou o povo de Israel quando se levantaram para poder apedrejá-lo, né? Porque ele queria ir, ele falou que ia, né? E aí a gente fica admirado com uma pessoa assim, né? E a gente tem que aprender com ele, aprender que a gente precisa tirar o olhar do difícil, né? E olhar para o Senhor, né? Olhar para o Senhor que pode todas as coisas, ter uma visão correta como ele teve de Deus. Quando chegaram na terra prometida, Josué fez a partilha das terras e ele tinha a promessa, né, que os filhos deles iriam herdar aquela terra. E ele pede a Josué o seu pedacinho de terra e Josué dá, né, aquilo que ele tinha direito. Só que deu, mas ele também, depois ele falou, né, diante da guerra, que ele queria ir para a guerra. Ele já estava com 85 anos, mas ele disse que sentia força como se ele tivesse 40 anos. A gente não fica impressionada com essa força, com esse vigor que Caleb tinha? Da onde vinha, queridos, esse vigor todo? Qual o segredo desse vigor de Caleb? O segredo desse vigor é crer. É crer e sempre esperar no Senhor, porque Ele vai renovando dia a dia a nossa força. Querido, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essa história, porque eu amei esse personagem, amo esse personagem, né? Hoje a gente vive tantas lutas agora com a pandemia, por isso que nós estamos fazendo essa live, né? A pandemia a gente fica às vezes muito assustado, a gente vê pessoas com muito medo, mas nós precisamos não olhar para o difícil, não para aquilo que a gente acha impossível, para aquela circunstância. Vamos olhar para Deus, para Jesus, que eles têm promessa para a nossa vida e eles podem tudo, né? Eles podem realizar, eles podem fazer milagres. É neles que a gente tem que confiar e esperar. Espero que você tenha aprendido um pouquinho com essa lição. Que o Senhor Jesus esteja te abençoando neste dia. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a enfrentar as dificuldades, Deus, assim como teu servo Caleb. E não fazer como aquele povo que se viu como um gafanhoto diante daqueles outros povos, Senhor, porque eram maiores, porque eram homens guerreiros, mas, Senhor, que nós possamos estar colocando o nosso olhar no Senhor, porque o Senhor é maior do que qualquer coisa, de que qualquer problema, qualquer dificuldade. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha um dia abençoado. E leia esses textos, leia Números 13, 14, o Êxodo também 3, que vocês vão compreender melhor essa história. Amém?